O tempo, antes, uma linha contínua, começou a se fragmentar. As pessoas passaram a viver não em dias, mas em intervalos, entre os pulsos da rachadura. Quando ela se acalmava, a vida parecia quase normal. O pão assava, as crianças brincavam. E o trabalho, nos campos, seguia seu ritmo familiar. Mas quando ela pulsava, uma quietude estranha caía sobre tudo. Conversas paravam no meio. Ferramentas caíam de mãos que, de repente, esqueciam o que estavam fazendo. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração por um instante, aguardando algo que nunca chegava. O capitão foi o primeiro a perceber um padrão. Ele começou a marcar os dias dos pulsos em um calendário improvisado na parede de seu quartel. Primeiro, a cada 10 dias. Depois, a cada 9, 8, 7. O intervalo estava diminuindo. Ele não compartilhou essa descoberta com ninguém. De que adiantaria? Espalhar pânico não traria Kyle de volta. Em vez disso, ele começou a treinar seus soldados com uma nova urgência, não para lutar contra exércitos, mas para resistir ao silêncio. Ele os fazia marchar em completa mudez, por horas. Os ensinava a se comunicar por gestos e a suportar a ausência de som, sem enlouquecer. O próximo inimigo não usará espadas, dizia ele, com o olhar fixo no horizonte. Ele usará o vazio que ficou para trás. A espada no campo de batalha tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. Ninguém levava oferendas, ninguém acendia velas. As pessoas simplesmente iam, ficavam paradas por alguns minutos e iam embora. Era um ritual sem nome, nascido de uma necessidade que ninguém entendia completamente. Pais levavam seus filhos e apontavam para a lâmina cravada na terra. Foi aqui, diziam, e nada mais. A palavra herói nunca era usada. A palavra sacrifício parecia grande demais. O que restava era um fato bruto, como a própria espada. Algo aconteceu aqui, e por isso ainda estamos de pé. Nas zonas de tempo distorcido, algo novo começou a acontecer. Pequenos objetos de eras passadas começaram a aparecer. Um elmo de um soldado esquecido há 1000 anos. Uma boneca de pano de uma civilização perdida. Uma moeda que não pertencia a nenhum reino conhecido. Não vinham do outro lado da rachadura. Pareciam vir do próprio tempo, como se a história estivesse se desfazendo e cuspindo seus fragmentos para fora. Um grupo de estudiosos se aventurou em uma dessas zonas. Amarrados uns aos outros por cordas, voltaram 3 dias depois, embora para o mundo exterior tivessem passado apenas algumas horas. Seus cabelos estavam grisalhos. Não é o tempo que está errado, disse o líder, com a voz trêmula. Somos nós. Aquele lugar nos mostra todas as versões de nós mesmos que poderiam ter sido. E a maioria delas não sobreviveu. Os desenhos das crianças tornaram-se mais detalhados. A figura sem rosto agora parecia segurando algo na mão. Não uma arma, mas uma pequena luz, fraca e trêmula. A coisa escura que se curvava diante dela não parecia mais estar em reconhecimento. Parecia estar aprendendo, imitando. Quando um professor perguntou a uma menina o que a figura estava fazendo, ela olhou para o desenho com uma seriedade assustadora para sua idade e respondeu: ele está ensinando o escuro a ter um formato, para que não precise mais quebrar tudo para entrar. O medo mudou de forma, mais uma vez. Deixou de ser uma certeza incômoda e se tornou uma paranoia sutil. As pessoas começaram a desconfiar de suas próprias sombras. Começaram a olhar para espelhos por tempo demais, procurando por algo que não deveria estar ali. Um novo provérbio surgiu entre os mais velhos. Não fale com seu eco. Ele pode responder com uma voz que não é a sua. O silêncio já não era apenas ausência de som. Era uma presença que ouvia. As pessoas começaram a pensar em Kyle, não como um salvador, mas como alguém que, ao fechar uma porta, talvez tenha nos trancado do lado de dentro com outra coisa. O capitão sentiu a mudança. Seus soldados, apesar de todo o treinamento, estavam no limite. A disciplina militar podia combater o medo, mas não podia combater a dúvida existencial. Uma noite, um de seus melhores homens o procurou. Capitão, não sei mais pelo que estamos vigiando. Não há inimigos nas fronteiras. Não há monstros nas florestas.
Que estamos esperando. O capitão colocou a mão no ombro do soldado. Estamos esperando que a memória dele seja o suficiente. Estamos vigiando para garantir que o mundo não esqueça o preço que foi pago. Porque no dia em que esquecermos, a dívida pode ser cobrada de novo. Longe, muito longe. Onde o que já foi Kelly permanecia como um limite. A pequena luz em sua mão tremeluziu. A entidade que ele continha não estava mais lutando. Estava observando, aprendendo, através dos olhos dele. Via o mundo que ele salvou. Via o medo, a paranoia, o silêncio. Via a espada no campo. Via o capitão contando os dias. Via as crianças desenhando. E pela primeira vez, uma forma de consciência, que não era fome ou raiva, começou a se formar dentro dela. Uma ideia. Um conceito terrível e paciente. O sacrifício de Kael não havia destruído o fim. Havia dado a ele um professor. A rachadura pulsou novamente, desta vez com mais força do que nunca. O intervalo havia diminuído para um único dia. Em todo o mundo, as pessoas pararam o que estavam fazendo. O ar ficou pesado, denso. O silêncio tornou-se tão absoluto que era possível ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Desta vez, não foi apenas uma pressão. Algo veio através do vento. Uma única palavra, sussurrada em todas as mentes ao mesmo tempo. Não era uma ameaça. Não era uma promessa. Era uma constatação. Quase no campo de batalha, a terra ao redor da espada tremeu. Uma fina poeira subiu do chão, como se a própria memória da batalha estivesse sendo agitada. O capitão estava lá, sozinho, como sempre. Ele sentiu a palavra em sua mente, e pela primeira vez, em muito tempo, sentiu um medo genuíno. Ele olhou para a espada, para o metal comum que guardava um segredo impossível. Não foi o bastante, foi? Murmurou ele para o vento. O que você fez foi apenas comprar tempo. E o tempo está acabando. Naquele instante, a espada mudou. Nenhum brilho, nenhuma aura. Mas o metal, antes frio e morto, pareceu aquecer um grau, imperceptível para qualquer um, exceto para o homem que a visitava todos os dias. Uma pequena, teimosa fagulha de calor, em meio a um mundo que aprendia a esfriar. Não era um sinal de retorno. Era um sinal de resistência, um lembrete de que um limite, mesmo quando testado, ainda é um limite. O que já foi Kael não podia voltar, mas também não podia ceder. O mundo não foi salvo. Foi colocado em um impasse. E agora, os dois lados do tabuleiro estavam finalmente começando a entender as regras do novo jogo. O fim, aprender a esperar. Mas o sacrifício, aprender a perseverar. A questão não era mais quando o inimigo voltaria. A questão era quem se cansaria de esperar primeiro. E o mundo, preso no meio, continuava a respirar baixo, esperando a resposta.